Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma sessão do nosso Support Academy. Hoje a gente vai falar de migração de pastas públicas, só lembrando aí o que a gente já conversou nos nossos últimos Academies. A gente falou de Archiving, Exchange Online Archiving, depois a gente falou da feature do Outlook Web App, do modo offline para Office 365. Logo após a gente falou da função de auditoria do Exchange Online para as mailboxes específicas. E aí o meu amigo Rodolfo da Microsoft ele fez uma sessão de Litigation Hold. Nessa sessão eu vou abrir para as dúvidas, ou seja, Questions and Answers, no último slide, para facilitar a apresentação, o rumo da apresentação. Lógico que se no final vocês pedirem para rever um slide ou outro, eu posso fazer, se o tempo se ainda der um tempinho aí, porque é uma hora de sessão. Essa e as outras também gravações estão disponíveis no nosso canal do YouTube, eu vou passar o link no final da sessão. O objetivo dessa sessão é mais para ajudar a entender quando que a gente vai usar a pasta pública no Exchange Online contra as outras tecnologias que nós temos na nuvem. Entender a nova arquitetura de pasta pública, e quando eu falo de arquitetura não é só a parte do Exchange Online. O Exchange 2013 mudou a estrutura de pastas públicas. Finalmente, isso não é só uma visão que eu tenho, eu vi muito de clientes reclamarem quando o Office 365, lá no BPOS 2007, e quando a gente foi para o Office 365 Wave 14, que eu chamo, né, que é o Exchange 2010, que a gente não suportava pasta pública, ou seja, você não tinha essa estrutura de pasta pública, e agora nessa nova versão, na sua nova release do Office 365, a pasta pública ela é suportada, ou seja, eu posso migrar as pastas públicas que eu tenho no ambiente on-premise para o ambiente da nuvem. Nessa sessão eu vou te explicar como é que você faz isso, o que é algo muito bom, porque existiam algumas empresas que só não iam para a nuvem porque elas tinham uma estrutura de pasta pública. Então eu vou falar de migração também. A próxima sessão que a gente vai ter é mês que vem. Eu vou falar com o Rodolfo Lima, eu vou falar de AutoDiscover. E não vou tentar não focar também só em AutoDiscover, eu vou falar dos problemas de troubleshooting connectivity aí para o cliente, que é o Outlook. Deixa eu voltar para a sessão, ver se está todo mundo aqui me ouvindo. Ok, tem uma pessoa no lobby, deixa eu admitir ela. Voltando aqui. Slideshow from current slide. Aí. Então essa sessão de Academy, eu gostaria de avisar a todos que vocês estão sendo gravados, lógico que não o vídeo, tudo que vocês escreverem o nome de vocês ali no link. Então se você não deseja ser gravado, por favor abandone a sessão a partir deste momento. Também para qualquer, ou seja, aqui focando em migração, você quer fazer uma migração, sempre consulte com um especialista local. Eu sei que muitos de vocês são esse especialista local, ou seja, vocês são um time que fazem migração, ou seja, sempre tentem obter as fontes oficiais para obter o que é de mais atualizado. Às vezes alguma coisa que eu falo aqui hoje, semana que vem a Microsoft já mudou. E para ajudar, eu tenho um link que é o principal de migração de pasta pública da Microsoft. No final da sessão eu vou disponibilizar ele. Finalmente, sim, pastas públicas são suportadas no Office 365. Como eu falei, na versão de Wave 14, que nós tínhamos lá os Exchange 2010 na nuvem, ela não era suportada, ou seja, não tinha migração. Se você que queria fazer uma migração de pasta pública, você tinha que talvez migrar para uma mailbox, uma shared mailbox, ou talvez migrar para SharePoint Online. O que aconteceu? O time de produto do Office 365 ele fez uma revisão com o Field e falou que nessa versão nova nós vamos sim suportar pastas públicas, ou seja, nós vamos fazer aquilo que não faríamos antes porque o cliente pediu, que são vocês, o usuário final. Então, o que aconteceu? Depois de reconstruir a estrutura de Public Folder, porque é totalmente diferente, que eu vou explicar nos próximos slides, elas são agora suportadas no Office 365. E, aliás, vocês podem até perceber que em alguns fóruns ou communities, quando o pessoal fala de pasta pública, em versão de Office 365, eles nem falam de Public Folder, eles falam Modern Public Folder, que é o que a gente chama as pastas públicas do Office 365 ou do Exchange 2013. São as Modern Public Folders. Para quem veio lá do 2003, da onde eu venho, tem gente que até veio de versão do Exchange anterior, se você falar de Public Folder, do que é hoje para o que era anteriormente, é totalmente diferente. Aliás, quem trabalhou com troubleshooting de Public Folder aí no 2003 sabe que é bem trabalhoso. Então,
mudamos isso, né? E quais as grandes mudanças, né? Deixa eu descer os três aqui. Quais as grandes mudanças para essa versão do Office 365? Então, o Office 365, que é uma estrutura da nuvem, eu sempre falo para o pessoal do nosso time, para os engenheiros, pensarem no Office 365 como uma grande floresta de Exchange que está na nuvem, e os nossos clientes como exchanges que estão on-premise, que querem fazer um cross-org relationship. Quem tem aí alguma empresa que tem um cross-org relationship consegue entender que quando eu tenho uma relação, um trust, uma confiança entre empresas, o meu exchange pode conversar com a exchange da empresa. Na nuvem nada mais é do que isso, só que em uma mais adaptável. Então, eu tenho uma estrutura totalmente na nuvem, onde eu posso fazer uma relação, um trust, do meu Exchange on-premise com o Exchange da nuvem. E qual que é a grande mudança? No Office 365, a estrutura que nós usamos é de Exchange 2013. E essa nova estrutura de Exchange 2013, essa é a frase importante, ela trabalha como se fosse uma estrutura de mailbox. Ou seja, hoje as public folders, as pastas públicas, são totalmente na estrutura de mailbox. Por quê? Isso foi feito para que a gente possa aproveitar a alta disponibilidade de mailbox database, ou seja, o DAG. Ou seja, eu tenho hoje, quando eu falo de public folder, de modern public folder, eu falo não só de uma tecnologia que veio do Exchange 2013, como eu falo de uma tecnologia com alta disponibilidade que alcança lá os 99,99% de alta disponibilidade e que, graças a Deus, não existe mais aquela antiga Public Folder Database, ou seja, na estrutura de Office 365 ou de Exchange 2013, as mailboxes que armazenam hierarquia e conteúdo de Public Folder. O que acontece? A arquitetura anterior, ela não permitia migrar para a pasta pública para a nuvem. Agora, com essa arquitetura nova de mailbox, quando eu falo de uma public folder, eu posso falar de uma public folder mailbox. Então, eu posso fazer migração para a nuvem. E o que é de melhor nisso tudo é que teve toda essa alteração no back-end, toda essa alteração no time de produto, alteração da arquitetura, só que a visão do usuário final continua a mesma. É uma pasta que ele enxerga lá como uma pasta pública. Existem diferentes tipos de recursos que eu posso usar na nuvem. E pasta pública é um deles, certo? Mas quando que eu devo usar uma pasta pública? Vendo de cada um, o site Mailbox é quando eu tenho um time pequeno que deseja compartilhar documentos, ou seja, arquivos. Como ele é sincronizado com o SharePoint, ele tem integração com o SharePoint, é melhor eu usar um site Mailbox quando eu preciso compartilhar um documento. Por exemplo, eu tenho uma versão de arquivo que não é um draft ainda de um projeto. Quem trabalha com gestão de projetos sabe que isso acontece muito. Você tem que salvar esse arquivo, que ele fique disponível para todos em um site externo. Ou seja, com a site Mailbox eu consigo fazer isso, salvar um arquivo lá, fazer check-in e check-out do arquivo, e cada alteração do arquivo é uma versão diferente. Site Mailbox ela consegue atingir isso perfeitamente. Diferente da pasta pública. Que a pasta pública ela serve para manter muita informação. Eu não falo de arquivos, eu falo de informação de e-mail, histórico de conversas, e como o nome dela diz public folder, ela é pública, por padrão. Lógico que eu posso alterar a permissão disso, mas é uma pasta pública, ou seja, todos da minha organização conseguem pesquisar o que está lá uma informação pública. Lógico que eu não vou colocar lá uma informação interna de recursos humanos, não. Eu posso criar uma pasta pública para o time de recursos humanos e eles vão usar isso como informação pública para recursos humanos. E para isso que servem as permissões. E aqui, como eu falo de Share Mailbox, quem trabalha com Helpdesk sabe como funciona. Você tem lá uma identidade virtual, que é o Helpdesk, que responde aos usuários, e eu compartilho as mensagens na minha inbox. Então eu posso abrir ela, a Share Mailbox, como uma segunda mailbox, e no meu Outlook, não inbox, né? E consigo compartilhar aquelas mensagens com outras pessoas e principalmente responder com uma identidade virtual. E-mail de helpdesk@contoso.com, respondo o e-mail que a pessoa me mandou, e quando ela responder, esse e-mail vai para o Helpdesk, que nada mais é do que uma mailbox compartilhada que pode ser aberta por todos que têm aquela permissão. Então é melhor para como você trabalha com uma identidade virtual. Aqui nesse exemplo, helpdesk@contoso.com. E simplesmente letras de distribuição. Quando você entrega informação direto na caixa de entrada para um grupo de pessoas. Quando tem um grupo do Helpdesk, que é diferente de uma mailbox do Helpdesk, que é para trabalhar com ordens de serviço, eu mando e-mail para aquelas pessoas que trabalham naquela área, Helpdesk.
ou eu mando e-mail para pessoas que trabalham para o time de vendas ou de compras. Então isso é bem straightforward, é comunicação direta para um grupo de pessoas. Aqui é para aquele pessoal que trabalha com pré-vendas ou para aquele pessoal que quer entender por que ele deveria vir para o Office 365 só por causa da parte de Public Folder. Aqui eu te respondo por quê. Porque o Public Folder, na versão de Office 365, ela não usa licenciamento, é uma mailbox sem licença, ou seja, não tem um custo. Então, ou seja, eu tenho mais de 1 terabyte de espaço para usar a estrutura de Public Folder. Lógico, como vamos rever aquele slide anterior, Public Folder ela é específica para aquele tipo de informação. Se eu tentar usar isso para outro tipo de informação, para uma mailbox realmente, não vai funcionar. Você tem sem custo adicional 1 tera de espaço para usar em Public Folders. E o principal aqui, na versão do Office 365, ou seja, na nuvem, a equipe do Data Center da Microsoft que gerencia o seu storage. Eu vou falar muito bem disso lá para frente. Porém, o que, em resumo, o cliente ou quem compra o serviço Office 365 não precisa ficar quebrando a cabeça com quanto que eu já usei desse 1 tera, se eu preciso criar mais uma Public Folder Mailbox, se eu preciso separar essa Public Folder Mailbox, a data dela, como que ela vai puxar hierarquia, não. No Exchange 2013, sim, quando eu alcanço aquela cota, eu posso ir lá manualmente criar uma Public Folder Mailbox. No Office 365 eu não preciso fazer isso, a equipe da Microsoft faz isso automaticamente para o cliente. O Office 365 ele tem acesso cross-premise. O que significa isso? Usuários na versão, usuários que estão on-premise conseguem ver public folders na nuvem e usuários da nuvem conseguem ver on-prem. Só que isso aqui, eu coloquei bem específico aqui, eu coloquei até em negrito. É para a versão de Exchange 2013. Tá? Lá na frente eu vou falar quais são aqueles usuários que não conseguem das versões antigas e como fazer para isso funcionar. O cross-premise funciona na estrutura 2013. Por quê? Porque a arquitetura mudou. Não vai funcionar se eu tentar pegar uma public folder da arquitetura do 2010 e tentar enxergar na nuvem. A nuvem não entende isso porque o 2010 não funciona com a estrutura de public folder como se fosse uma mailbox. O que é bom aqui tem uma interface gráfica. Então os administradores da nuvem conseguem gerenciar as pastas públicas pelo Exchange Admin Center que está no Office 365. As novidades são: suportamos migrações de pastas públicas das versões 2007, 2010 e 2013. Se você está na versão 2003, migre para 2007 ou 2010. Lógico que 2003 para 2013 não é suportado a migração. Você tem que migrar de 2003 para 2007 ou 2010. E dali, as pastas públicas podem ser migradas para Exchange Online. Acesso cross-premise para algumas versões. Ou seja, Exchange 2013 consegue enxergar Exchange 2013, isso falando da arquitetura de pasta pública não só na nuvem, mas on-premise também. Quando eu falo de nuvem, eu falo de Exchange 2013 também, porque a nuvem é a versão 2013. Então 2013 consegue ver 2010 e 2013 consegue ver 2007. O contrário não acontece. Usuários 2010 não conseguem enxergar public folders no 2013. Usuários do 2007 não conseguem enxergar public folders do 2013. O que é um usuário do 2010 ou um usuário do 2007? Um usuário que tem a mailbox num store do 2010, ou um usuário que tem a mailbox no 2007. Tem acesso ao Look Web App para pastas públicas, vou fazer uma live demo mostrando como é que funciona. De novo, administradores podem utilizar a interface gráfica. Tem um Restore. Então, voltando aqui no OA. As pastas públicas elas ficam disponíveis numa tab que chama Favoritos. E esse tab de Favoritos ele é sincronizado com o Outlook, ou seja, se eu abro lá no OA a pasta pública e depois configuro o Outlook para abrir a pasta pública, ela está totalmente sincronizada. Por quê? Porque a informação, a base dela está no Exchange, não vai ficar no usuário final. Anteriormente, nas gerências do Exchange Management Console, eu não tinha algumas ações de gerência que eu tinha na pasta pública. Agora eu tenho no Exchange Admin Center. E o suporte de Restore. Ou seja, o Outlook efetua o restore das pastas removidas, aqui restore de pasta pública, ou você pode fazer como um administrador, ou seja, um mailbox restore. Como a estrutura mudou de public folder, ela como se fosse uma mailbox, isso significa que você consegue recuperar as pastas públicas, como você faz para recuperar uma mailbox que você deletou.
num soft delete. Ou seja, ela lembra naquela pasta lá do Exchange Online que tem recovery, que é como se fosse uma recycle bin? Se você deletar uma public folder mailbox, ela vai estar lá e você faz o restore por lá mesmo. E isso facilita muito a nossa vida. Anteriormente, lá nas versões antigas, você sabe que se você deletasse uma pasta pública para você fazer o restore, ia ser por backup mesmo. Backup restore ou por outros métodos. Pesquisa de texto, ou seja, eu faço uma pesquisa lá no meu ou faço uma pesquisa no Outlook sobre alguma informação que está dentro da pasta pública e ela aparece para mim. E, como eu falei anteriormente, uma gerência automática de storage para cliente que é da nuvem. Ou seja, se você está lá com a sua estrutura toda on-premise e fica quebrando a cabeça todo dia com o seu troubleshooting de storage para public folder, vem para a nuvem, que a Microsoft gerencia isso para você. Como é que eu acesso a versão de pasta pública da nuvem? As versões suportadas são Outlook 2013, 2010 e 2007. Se você tem 2010 e 2007, atualiza para a última versão pelo Deployment Assistant do próprio Office 365. Ou é suportado Internet Explorer ou qualquer outro browser que você deseja utilizar. Claro que eu vou indicar Internet Explorer. Exchange Server. Usuários do 2013, mailboxes do 2013, conseguem acessar as pastas públicas do 2013, 10 e 7, só que aqui lembra de novo o que eu falei. Usuários 2007 e 2010 não conseguem acessar pastas públicas da nuvem. Ou seja, aqui vamos até dar uma pausa. Se eu tenho uma estrutura de pasta pública, meu nome é Caio, eu tenho uma empresa que chama Contoso. A minha empresa tem usuários que têm mailboxes 2007, 2010 e 2013. Eu só vou conseguir enxergar as pastas públicas da nuvem se os usuários 2007 e 2010 forem para o 2013, se eu mover a mailbox para o 2013. Por quê? A arquitetura mudou. Se a mailbox do usuário, se eu migrar todos os usuários e deixar um usuário, aquele um usuário não vai ver nenhuma pasta pública da nuvem, como se ela não existisse. Nos slides lá para frente eu vou mostrar por que isso acontece. Existe um comando que ele bloqueia isso. Por que isso acontece? E faz sentido. Por que faz sentido? A arquitetura mudou. Não faz sentido nenhum. Não funcionaria um usuário ver a pasta pública de uma arquitetura e de outra. Você está vendo duas bases diferentes. O que acontece? Você teria dado duplicado, ele abriria uma pasta pública em um lugar achando que está em outro. Ou seja, não funciona. O que acontece? É como se fosse um cutover, uma migração. Eu pego o que eu tenho de um lado e jogo para o outro. Usuário 2007, 2010, se você tem na sua estrutura, migre os usuários antes de migrar a sua estrutura de pasta pública. Ou seja, você tem um ambiente híbrido 2010 com o Office 365. Você não tem 2013. Quero migrar minhas pastas públicas. Você só faz isso caso você queira migrar todos os seus usuários para a nuvem, e aqueles usuários que estão na nuvem conseguem enxergar a pasta pública, ou você instala um 2013 Mailbox Server no seu ambiente on-premise e migra todos os usuários para 2013, e aí você migra as pastas públicas para a nuvem. Aqueles usuários lá on-prem vão conseguir enxergar. Entendeu? Por quê? Porque a nuvem é 2013. Ou seja, se você quiser migrar os usuários de 2007 ou 2010 para o 2013, vai funcionar. Lógico, os usuários estão na nuvem, eles vão conseguir enxergar as pastas públicas que elas vão ficar lá na nuvem. E migração de pasta pública é suportar 2007, 10 e 13, para o Office 365. Migração de pasta pública, diferente de usuário. Lembram? Se você tem 2007, 2010, migre seus usuários antes de migrar pastas públicas. Tivemos muitos casos sobre isso, muitos mesmo. Vou dar uma demozinha de como que eu abro uma pasta pública no OA, como que eu mudo as configurações no Exchange Admin Center. Então, vem aqui. Logar com o meu usuário. Opa. Estava logado antes, aí ele expira a sessão, por segurança. Estou no portal. Esse usuário é um usuário que tem a mailbox na nuvem, ou seja, o que significa na nuvem? Significa que ele está numa estrutura 2013. Então ele vai enxergar as pastas públicas do 2013, ou seja, da nuvem. Se eu clico aqui em Outlook,
que é para abrir minha inbox. Eu tenho aqui minha inbox, certo? Lembra que eu falei do favoritos? Se eu clicar com o botão direito, parece estar um pouco escondido mesmo, né? Mas se eu clicar com o botão direito em cima do favoritos, vai estar a opção Add Public Folder. E aqui eu consigo abrir as public folders que existem na minha estrutura. Por exemplo, eu tenho uma public folder aqui que chama Caio C PF, Caio C Public Folder. Tem aqui as coisas que eu estou... Aqui, ó, Public Folder no Wave 15 funciona. Esse aqui é dia 8/12/2013. Foi o primeiro dia que a gente fez uma apresentação sobre pasta pública nesse no Office 365. E aqui mais um e-mailzinho. Se eu coloco um New Post, ele faz um post. Está vendo que ele muda, em vez de ser um New E-mail? New Post. E eu coloco aqui teste. Post. Eu consigo fazer um post na pasta pública. Consigo também mandar um e-mail para a pasta pública, se você habilita ela. Tá vendo? c15.microsoft.com aqui. Folder. Eu consigo mandar um e-mail. Um pouquinho para aparecer aqui. Mas, como é que eu administro as public folders? Admin Exchange. Lógico, public folder é uma feature Exchange. Não estou falando de site mailbox. Abriu lá o Exchange Admin Center. Acho que caiu até a apresentação, porque eu mudei. Toda vez que eu mudo para o Exchange Admin Center, cai a apresentação. Deixa eu iniciar novamente. Vocês estão aí ainda? A gravação é compartilhada assim, viu, Ivon? Eu vou passar depois o link do YouTube para vocês conseguirem não ver só essa, mas as anteriores também, que são de Exchange Online Archive, Mailbox Audit, ou Offline, Litigation Hold. PPT posso compartilhar também, só mandar coloca depois quem quiser, coloca o e-mail aí, eu mando para vocês. Tem até minhas notas pessoais lá, se vocês quiserem ler lá para apresentar também para os seus clientes, falar como é que funciona a estrutura de Public Folder, é tranquilo, tá? Aqui Public Folder, lado esquerdo inferior, só lembrar quando vocês estiverem fazendo a apresentação, se abrir o Exchange Admin Center, cai o sharing. Aqui que nem eu falei, ó, você consegue criar as pastas, certo? Aqui, lembra aquela que eu falei? Caio PF. Aqui eu consigo gerenciar as permissões, ou seja, quem que vai acessar essa public folder. Aqui eu só estou falando que o owner pode, por isso que ela está com pouca informação lá. Eu consigo procurar um usuário aqui e adicionar ele a permissão que ele vai ter. Criar itens, ler, criar subfolders, se ela está visível, vai ficar hidden, deletar a informação lá ou não. E aqui, lembra que eu falei do mail, se ela está mail enable? Se eu criar uma nova, public folder, que dia é hoje? 17/2/2014. Aqui ela vai criar na estrutura PI. Tá vendo? Save. Ela criou, só que o mail settings dela vem by default disable. Para você poder mandar e-mail para essa public folder, você tem que habilitar aqui. E essa parte aqui é uma parte que vocês quase não vão usar. Aliás, eu não usei. Eu usei uma vez só, que é para criar a mailbox. O que serve a mailbox? Ela tem a estrutura das pastas públicas. Eu vou explicar nos próximos slides, que são os slides mais técnicos. E isso aqui é o que eu falei que o storage é gerenciado pela Microsoft. Às vezes você estoura a cota de uma public folder, automaticamente você já vai ver que vai ter uma nova public folder mailbox aqui, que é o time de operations que fez isso para você. Ou seja, a Microsoft fez isso para você sem você precisar ligar para nós, né? Vamos lá. Alguns print screens. Botãozinho direito, Add Public Folder. Seleciona Public Folder. Está lá Public Folder. Gerência de pasta pública. Public Folder do lado esquerdo que eu abri ali. E você tem as opções de... Cadê o pointer? Aqui. Você tem as opções de subfolder, ou seja, aqui você consegue ver se ela tem pasta embaixo, se alguém criou.
mail settings, se está habilitado, o tamanho dela, quando que ela foi modificada e as permissões. Bem simples mesmo. O que é a... De novo, o que é a diferença da arquitetura de pasta pública daqui para o que era anteriormente, versão lá 2003, 2007, 2010. O time de produto trabalhou muito para efetuar a transição de tecnologia para algo mais viável, como é a Mailbox, né? O Public Folder está em estrutura de Mailbox. O que significa isso? Fácil de gerenciar, baixo custo, alta disponibilidade, ou seja, não existe mais a necessidade de configurar replicação, já que a gente usa a Database Availability Group, o conteúdo de hierarquia é replicado como resultado. Sem contar que na parte de gerência de storage, na nuvem, é efetuada pela Microsoft, que eu falei anteriormente. Então, esse slide se aplica para a nova arquitetura, que existe na Exchange 2013 e é aplicável para a arquitetura da nuvem. Ou seja, replicação, mailbox size é efetuada em back-end. Ou seja, menos dor de cabeça para o administrador. Que no próximo slide eu vou falar como que é o modelo de replicação. Mas aqui, ó, transformando em mailbox, alta disponibilidade e redundância por DAG. E isso aqui é substituído pelo single master de hierarquia. Tá? Lá no 2013 você vai poder ter um pouquinho de dor de cabeça para fazer o troubleshoot normal que você tem para qualquer outro produto também. Na nuvem, quem faz isso é a Microsoft, parte de storage. Arquitetura, parte mais legal que está todo mundo querendo ver como é que funciona. Aqui é da pasta pública, tá? O que mudou do 2010 para o 13. Então, aqui um usuário usando um laptop, isso aqui é um laptop, tá pessoal? Por um caso Exchange de 2013, diferentes mailboxes de public folder. Mailbox primária aqui, pintadinha de verde, é a primeira que ele criou na organização. Ou seja, ele criou lá, rodou, ou ele abriu o Exchange Admin Center lá do 2013, tá? Criou uma public folder nova, vamos pensar que isso aqui é uma estrutura novinha. Ou ele foi lá no PowerShell e deu um comando para criar uma nova public folder. Primeira mailbox, ou seja, primeira public folder mailbox, como consequência, por ser a primeira, ela é a primary public folder mailbox. O que isso significa? Isso significa que ela mantém a cópia master da hierarquia de todas as pastas públicas. Tá? E aí, depois de uns meses, estourou a cota dessa mailbox aqui. O que significa estourou? Não estourou, parou de funcionar, ninguém consegue usar mais. Não. Ela alcançou um limite ali de, vamos supor, de 15 GB que ele falou que precisa criar uma nova. Após um tempo de utilização, são criadas novas mailboxes, ou seja, essa aqui e a C, certo? Elas contêm uma cópia da hierarquia primária dessa mailbox aqui, certo? Que é a primary mailbox, ou seja, se eu crio a segunda e crio a terceira, para alta disponibilidade, para prover alta disponibilidade, elas contêm uma cópia da hierarquia primária. O conteúdo, por exemplo, o conteúdo das pastas aqui, dessa pasta A e da pasta D, nessa mailbox secundária, ela tem a estrutura de hierarquia em diferentes cópias armazenadas nas mailboxes, ou seja, a pasta C pode ter a hierarquia da pasta A, D, essa pasta aqui tem a arquitetura da A e D. Por quê? Se essa mailbox aqui aconteceu alguma coisa e onde ela está, o store lá queimou, alguma coisa aconteceu, perdi essa mailbox aqui, eu tenho como replicar a data disso aqui, para as outras mailboxes, como o DAG faria com a mailbox normal, certo? E aí, deixa eu ver, acho que a apresentação caiu de novo. Deixa eu voltar aqui, não. Deixa aparecer o... Bem, enquanto ele está abrindo lá a apresentação, a dúvida que a galera tem é assim, por que a Microsoft coloca cota em mailbox de public folder? Por que tem cota? Por que não deixa sem cota? É simples, se você não tiver cota, a public folder mailbox ela pode alcançar gigas, então 100 gigabytes. Então não teria para que eu ter uma estrutura nova de mailbox, certo? Ou seja, a gente diminui o espaço que você pode usar em cada public folder mailbox, se eu não me engano o valor é 15 ou 20 GB, e aí você tem diferentes mailboxes. Então isso ela é específica para cada mailbox a cota. Então, no caso contrário, a gente tem uma única mailbox gigante. O que ela dificulta? A gerência de dados, e no modelo que eu estava mostrando aqui, a gente tem alta disponibilidade com diferentes mailboxes, ou seja, eu tenho alta disponibilidade da primary mailbox, da secondary e da outra mailbox que eu criei, a terceira mailbox, que é a pasta C. Ah, Caio, na nuvem eu vou ter que ficar criando cada mailbox quando estourar o espaço, quando eu estiver chegando lá no gargalo de espaço? Não,
Na nuvem, quem faz isso para você é a Microsoft. Tá? Como que eu migro para a nuvem? Eu tenho uma estrutura Office 365, eu tenho uma estrutura on-premise e eu quero migrar para a nuvem. Antes de migrar para a nuvem, não vamos começar já migrando. Antes de migrar para a nuvem, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que você tem que migrar os usuários primeiros. Ou seja, usuários com Mailbox no Exchange 2007, 2010 não vão ter acesso aos public folders após o término da migração. Ou você migra eles para a nuvem, ou você migra eles para um Mailbox Server de Exchange 2013. Ah, migrei meus usuários. Minhas public folders estão em 2007 e 2010. É suportada? É suportada. Migração de pastas públicas de 2007, 2010, 2013 para Exchange Online são suportadas. 2003 não. Migre para 2007 e 2010 antes. Nesse caso, existe uma parte do procedimento que é no próximo slide, que chama Export Public Folder Statistics e o Public Folder, acho que é Mailbox Map Generator, que ele vai mapear as pastas, a sua estrutura on-prem para ir para a nuvem e é o que faz com que tudo isso funcione. De novo, 2010 para o Exchange Online não funciona. Move as bases, as réplicas para 2007 e 2010. Migração online, os usuários eles acessam o public folder durante a cópia de dados. Depois do procedimento que você migra os dados, você vai ter que fazer o quê? Copiar o delta. Então, para você copiar o delta, você tem que cortar o acesso dos usuários para aquela estrutura on-premise. Quando você corta esse acesso, ou seja, tem disponibilidade. Então, o que a Microsoft recomenda é que qualquer migração que você faça seja feita como um projeto e você tenha uma janela de tempo para essa indisponibilidade. Então, vamos lá. Passa por Exchange Online, os usuários têm que ser migrados antes. Coexistência híbrida. Eu quero que dos dois lados eles enxerguem as public folders. Mudou a arquitetura, só funciona 2013 e Office 365 e vice-versa. Migração é cutover. Você tem que ter um tempinho para a novela de indisponibilidade, né? E o processo de migração é feito só pelo PowerShell. Você não consegue fazer a migração em si pelo Exchange Admin Center. Pode ter mudança disso aí lá para frente, não é confirmado ainda, mas no momento a gente faz toda a migração de public folder só por PowerShell. Processo de migração. Então, a parte de migração, a gente adaptou em slide, porque se eu fizesse pela demo, ia demorar mais de meia hora. E a gente não tem todo esse tempo, e não é só porque cópia de data, não. Ela tem o Mailbox Replication Service, ele tem uma latência para fazer a cópia. Esse slide resume a informação, que eu vou colocar lá o link no final da apresentação. Se você quer fazer migração da nuvem, não só esse slide que eu coloquei aqui, mas leia esse site, que basicamente é o guia da migração. E esse slide aqui é o mais importante de toda a apresentação. E ele vai resumir como é que funciona a migração. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho 3 bases. Se é base, é estrutura antiga. Então, vamos supor que é um Exchange 2010 aqui, on-prem. Então, eu tenho a base 1, base 2, base 3 do Exchange 2010, certo? Então, qual que seria o primeiro passo da migração? O primeiro passo da migração é a análise. A gente já viu tudo aquilo do slide anterior, já migrei meus usuários, então os usuários estão numa mailbox no 2013, mas ainda tenho coisa antiga lá de public folder no 2010. Então o que é a análise? É entender e determinar o quanto de dado que eu tenho on-premise, ou seja, quantas pastas tem que ser migradas para a nuvem, qual o tamanho da minha estrutura on-prem que vai ser para a nuvem. Então, esse primeiro comando, Export Public Folder Statistics, ele vai gerar um CSV, ou seja, um relatório com o número de pastas e o tamanho de cada pasta. Tá? Ele vai falar, Caio, a sua estrutura on-prem tem 200 GB. Tá? Nesse exemplo aqui, vamos colocar uma coisa menor. Vamos supor que na sua estrutura on-prem você tem 50 GB, 45 a 50 GB, que é uma estrutura grande já de public folder, que você não chega a usar muita coisa, né? Então, no CSV, ele gerou o relatório e aquele segundo comandinho ali, Public Folder to Mailbox Map Generator, ele vai consumir o CSV. Tanto que na linha do comando ele tem uma opção para você consumir o arquivo. O arquivo é o arquivo que vai ser gerado pelo primeiro. Então, esse Public Folder to Mailbox Map Generator vai te falar quantas mailboxes que você tem que criar na nuvem. E como o conteúdo vai ser distribuído para cada mailbox. Ou seja, você tem aqui na estrutura on-prem 300 pastas com 3 databases, cada database fazendo réplica para cada site. Ele vai falar para você,
você tem que criar X mailboxes. Então, que é o passo 2. Tenho que criar as mailboxes na nuvem. Ó a mudança. De database eu fui para mailbox. Ou seja, nesse segundo comando ele me fala, Caio, crie 3 mailboxes. Então, o que eu vou fazer no segundo passo? Criação da mailbox na nuvem. Ou seja, eu vou rodar um comando que chama new mailbox menos public folder menos hold for migration. Eu vou criar 3 mailboxes, ou seja, eu vou executar ele 3 vezes. Essa opção que faz com que as mailboxes criadas não apareçam no usuário final, que é hold for migration. Está vendo que ele tem um cadeado aqui? Significa que o usuário final não vai enxergar essa mailbox que foi criada na nuvem. Por quê? Se ele enxergar, vai ser um problema. Ele vai ter 2 mailboxes. Ele vai ter 2 pastas públicas lá. Ele vai ter a pasta pública de venda duplicada. Vai aparecer 2 lá, vendas. Então você tem que usar esse jogo da velha não. É o hold for migration com a opção de true. Tá? Porque nessa migração, a mailbox que é criada na nuvem, ela não pode aparecer para o usuário final. Só para o administrador que está migrando. Terceiro passo é o início da migração. Ou seja, em conta que eu já criei o número de mailboxes que eu preciso, ou seja, eu sei que a estrutura é de 60 GB, só preciso de 3 mailboxes, elas vão ser criadas na nuvem, e a estrutura que vai ser migrada on-prem, eu rodo esse comando, new public folder migration request, que nada mais faz do que submeter um job que vai ser coletado on-premise pelo meu mailbox replication service, lá no mailbox server. E esse então vai iniciar a cópia de dados. Então, cópia de hierarquia, e a cópia de dados. E aqui que a demo ia demorar meia hora, porque eu ia pedir para o Mailbox Replication Service simplesmente para copiar dados do on-prem para a nuvem. O que significa isso? Significa que eu vou usar disco do meu Exchange, significa que eu vou usar meu ISP aqui da minha casa de internet para fazer uma cópia para a nuvem. E aí é o upload que eu tenho para a nuvem. Então você, quando estiver fazendo um projeto, qual que é o tamanho do seu upload, quanto tempo vai demorar essa cópia inicial? Ah, essa cópia inicial vai gerar problema para o usuário final? Não. Ela simplesmente está jogando a primeira cópia para a nuvem. Então, é aqui que a demo iria demorar, porque mesmo para poucos megabytes ele demora um pouquinho o Mailbox Replication Service para que os dados sejam copiados para a nuvem. Ou seja, aqui na animação, ele primeiro copiou a hierarquia e depois iniciou a cópia de dados. E assim que o Mailbox Replication Service termina a primeira cópia, ele finaliza o request. Ou seja, até agora, as public folders que estão disponíveis para os usuários finais ainda são aquelas mesmas on-premise. Ele só copiou os dados para a nuvem, certo? Então ele vai finalizar a cópia local e eu vou ter os dados lá na nuvem. Porém, os usuários ainda estão enxergando. Está vendo essa setinha dos usuários para PF, DB? Eles estão usando o on-prem. E aqui que eu lembro que eu falo do Delta para vocês. Tá? Então, finalizei a cópia local e aí eu vou fazer o quarto passo. O quarto passo, ele finaliza a migração. Ou seja, o administrador vai bloquear os usuários para acessar o ambiente on-premise. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou bloqueando meus usuários? Porque eu vou ter que copiar a diferença, o delta, a diferença daquele tempo. Ou seja, vamos supor, no projeto eu fiz 2 semanas atrás a cópia inicial. E aí a cópia final, que eu falo agora mesmo que a gente vai migrar, deu depois de 2 semanas. Ou seja, você tem 2 semanas de data, pode ter 500 MB, 600 MB, mas tem diferença. Então você tem que bloquear os usuários para acessar os public folders on-prem. Tá vendo? Set organization config public folders locked for migration true. Aí esse xão ali, o usuário não vai enxergar public folder nenhuma. Ele não vai ter acesso a public folder. É aqui que você vai separar a janela para fazer a migração. O usuário não enxerga public folder, ela está on-premise e a gente tem dado ainda para copiar para a nuvem. Tá? Então é um downtime. Ah, eu posso fazer a migração sem fazer o lockout? Não. Sem o lockout, o próximo comando não é executado e a migração não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, eu tenho muita gente aí criando caso, falando, eu quero fazer a migração, mas eu não quero rodar o lockout, porque eu não quero bloquear os usuários. Você tem que bloquear os usuários. Se você não fizer isso, no meio da migração, tem usuário ainda alimentando a base. Entendeu? Então, após a execução desse comando, e tem aquele tempo de réplica on-prem, né? Hierarquia e conteúdo. Depois da execução do comando prevent on completion false, o administrador vai resumir o pedido de migração. É aqui nesse comando que você vai acionar o Mailbox Replication Service para copiar o delta de dado e hierarquia. Ou seja, o que foi alimentado desde a primeira cópia, aquelas 2 semanas anteriores. E então ele vai copiar a hierarquia e vai desbloquear o destino. Está vendo aqui? Ó? Aqui ele está bloqueado ainda. Ele está bloqueado na Mailbox na nuvem. O cadeado. Desbloqueio o destino. Isso significa que as mailboxes estão disponíveis para o usuário final.
Tá vendo aqui, ó, sumiu a seta para on-prem e foi para cloud. Qual que é o quinto e último passo? O quinto e último passo é o Add Public Folder Migration Complete True, que ele vai fazer com que ele deve ser executado para que as mailboxes on-prem sejam removidas. Ou seja, isso aqui, eu diria até que até o quarto passo, o último desbloqueio destino, acabou sua migração. Depois desse passo, a Microsoft não tem aquele link, mas depois desse passo, o correto seria você fazer um backup dessa estrutura on-prem. Faz um backup, vê que está tudo ok de permissão, de acesso, de dado, faz aquela comparação, quantos GB eu tenho on-prem? Eu tenho 45 GB. Quantos GB eu tenho na nuvem? 45, tá certo. Quantos GB eu tenho on-prem? 50. E na nuvem? 45. Tem alguma coisa errada, tem 5 GB. É o Delta. Eu não fiz o Delta, então vamos fazer o Delta. Então aqui, esse quinto passo, ele vai dar um complete true, ele que vai liberar para eu remover as mailboxes on-prem. Então, tem todo esse aqui é um resumo do que deve ser feito. No link que eu vou colocar para vocês, ele vai ter tudo isso detalhado, comando por comando. Eu vou mandar essa apresentação para vocês, eu já vi que vocês estão colocando o e-mail lá. O Carlos está anotando os e-mails, eu vou anotar no final e vou mandar para todo mundo a apresentação. Tá? Porque é um processo de migração, então é um projeto. Tá? Não dá para fazer um demo aqui live e mostrar isso tudo funcionando, porque ele demora, ele tem fases. Então, assim, tem muita empresa que abre casa e fala assim, Caio, posso ignorar tudo isso aqui e fazer uma migração por PST? Posso ignorar todos esses 4, 5 passos aqui, fazer uma migração por PST? Funcionaria? Funciona. Não é recomendado, porque sua hierarquia on-prem, a recomendação da Microsoft na risca é que sua hierarquia on-prem é maior que 30 GB, não é recomendado. Mas eu não recomendo nem para cliente que tem 2, 3 GB. Porque você pode perder permissão. Você vai perder permissão, porque PST não migra permissão. O downtime é maior. O Delta é difícil de gerenciar, ou seja, quem fez migração aqui com o Exchange antigo, sabe o que eu estou falando. Ou seja, aquele Xmerge que a gente usava já quebrava o nosso galho para migração. Imagina que se você não vai ter isso, você vai ter o PST Migration, o usuário não vai ter acesso ao public folder que ele tinha, ou você tira totalmente o acesso dele e move para a nuvem, e aí ele vai ficar toda hora te perguntando, e aí, já terminou, já terminou, já terminou? E aí quando ele for acessar, ele pode não ter aquela permissão que ele tinha antes, vai falar, essa pasta aqui eu tenho, essa pasta aqui eu não tinha. E a migração, sem contar que a migração ela vai ter o problema de delta. Ou seja, o usuário ele vai achar um jeito de ter aquela informação de public folder em algum lugar. Ou ele vai salvar em outra public folder, ou ele vai guardar na mailbox. Então ele pode ainda te culpar que aquele dado não foi copiado para a nuvem. Caio, eu não me importo. Como eu faço a migração por PST? Faz a análise da estrutura que você tem on-prem, cria mailbox manual, que aquele processo que aquele comandinho ali, public folder to mailbox map generator, ele vai falar quantas mailboxes, né? Ele fala assim, você tem uma estrutura de 15 GB, cria 2. Então você faz uma análise e fala, eu preciso de 2 mailboxes. Você cria as 2, exporta e importa o PST. Aí você se vira para configurar manualmente todas as permissões de todos os usuários que tinham em todas as pastas. Ou seja, é muito trabalho mesmo. Tem cliente que leu lá que a recomendação era só para 30 GB, só para on-prem maior que 30 GB. Recomendação é assim, você vai fazer por PST, você não faz se for mais que 30 GB. Se for menos que 30 GB, lembre-se que você tem que fazer toda a parte de permissão, toda a parte de map manual, mapear o que vai ser migrado ou não. Não é só porque a Microsoft não colocou lá que é pior que você vai fazer, ou melhor que você vai fazer. Se você tem um processo de migração, que ele tem os passos e tem todo o procedimento, então você segue ele em vez de fazer uma migração PST, que ela é mais complicada mesmo. Não é só porque não está lá falando que é difícil ou que vai dar problema que você não deve fazer, né? Diagnóstico e monitoração. Isso aqui é uma lista de comandos que eu juntei aqui para vocês. Então, os comandos get public folder mailbox diagnostic, o migration statistics, no meio da migração lá, você pode dar um get move request no on-prem, get public folder move statistics, isso aqui é durante a migração, eles vão te dar um std out aí do que está rolando no meio da migração. Você pode forçar a hierarquia para update public folder mailbox menos invoke synchronizer. Isso aqui é mais para on-prem, tá? Se você tem
uma hierarquia de mailbox de public folder mailbox que não está rolando lá no 2013 e eu geralmente rodo isso aqui para forçar. Eu tenho um usuário final que não consegue logar na public folder ali. Um usuário específico. Eu coloquei problemas aqui. Um usuário específico. É Outlook, pega log do Outlook. É OA, pega log de Exchange Web Services. Lógico, você está na nuvem, você não vai ter acesso ao Exchange Web Services. Você pode tirar um Exchange Remote Connectivity Analyzer lá para esse usuário específico. Eu preciso fazer um troubleshooting de réplica, de sizing. Gerência de storage do Office 365. Se você achar que tem algum problema de espaço, você pode abrir um ticket com a gente vai atrás do problema. Mas toda a administração de storage da nuvem é do Office 365. Aqui é um PowerShellzinho de como é que eu faço aquilo lá que eu fiz na Exchange Admin Center. Aqui o new mailbox, menos public folder, cai PF mailbox. Aqui eu estou criando uma mailbox. Lembra quando aquele comandinho lá na migração, aqui eu não estou colocando para fazer read dos usuários não. Então essa mailbox aqui não seria indicada para fazer a migração, certo? Só se ela tivesse escondida para os usuários finais. Aí sim eu usaria ela. Mas aqui foi um ambiente Office 365, não tenho nada on-prem, posso simplesmente criar uma public folder mailbox ali na nuvem pelo PowerShell. Eu crio a public folder mailbox primeiro, e depois eu crio a public folder. Ou seja, para ter uma pasta, eu preciso de uma mailbox, porque senão eu não vou ter data para colocar em lugar nenhum. Eu não vou ter um storage dela. O storage dela agora é na mailbox. O get public folder menos recurse, ele mostra ali para mim a estrutura da public folder. Ali cai o CPF, tem a IPM subtree. Ali get public folder recurso menos mailbox, cai o CPF mailbox. Só para essa mailbox específica. Se eu tivesse mais, ali naquele outro comando ele mostraria os outros. E de novo, add public folder, mostra ali para mim, cai o CPF e ela vai estar lá. Como é que eu vejo o acesso do Outlook? Você pode testar Autodiscover. No Office 365, como uma nova versão, a gente não suporta a configuração manual. Ou seja, você tem que ter Autodiscover no A15, na nova versão do Office 365. E se você abrir lá o Outlook e você testar a autoconfiguração que ela vai pegar do Autodiscover, vai ter uma linhazinha ali, Public Folder Server. E geralmente é esse outlook.office365.com. Como é que eu vou fazer um troubleshooting disso? Vai variar. Funciona da minha rede, não funciona da outra rede. Eu consigo chegar nesse endereço, é o mais básico. Consigo chegar nesse endereço? Não consigo, está dando um erro de autenticação do ISA Server. Então você vai lá, pessoal de Fire, pessoal de Proxy, e vê se tem bloqueio para esse endereço. Eu tenho 5 usuários. 3 funcionam e 2 não funcionam. Qual que é a versão de Outlook deles? A versão 2010, a versão 14.06.117 que suporta. 2007, a versão 12.066. Cara, eu não vou conseguir gravar esse número de cabeça. Como é que eu vou saber o número? Remote, tem no Office 365 tem o Deployment Assistant que ele atualiza para a última versão. Tá? Então a última versão ela já vai ter, como ela teve update dessa outra versão mais antiga aqui. Tanto que esse slide foi feito no ano passado, então com certeza já tem versão mais para frente. Outlook 2003, not supported, não vai funcionar. Quero fazer um troubleshooting de permissão. Alguns usuários acessam, outros não, eu acho que é permission. Então você dá um get public folder, menos recurse, pipe get public folder client permission, ele vai te mostrar quem que tem permissão naquela pasta específica. Aí como é que eu gerencio permissão? De novo, Exchange Admin Center é mais simples. Eu recomendo. Você quer usar o PowerShell. Em vez de get, dá um set, você vai conseguir mudar aí o tipo. Todo o conteúdo que é importante, tá? Nesse slide aqui. Eu vou colocar, aliás, eu vou até colar para vocês agora o link mais importante, tá? Que é esse link aqui, que ele fala aquele último slide que eu mostrei na migração, como é que funciona a migração. Esse aqui é o mais importante. Se você tem uma migração para fazer, não só esse slide que eu vou passar para vocês, esse PPT, mas esse site aqui, que você vai ver lá, você vai colocar um numa tela, um na outra, você vai ver o que eu estou falando. Cada passo ali, a Microsoft fala Step 1, Step 2, Step 3, 4, 5, tem 8 passos. Então, aquele é um resumo dos passos. Você achou que era muita coisa, aquilo é um resumo ainda. Vamos jogar aqui o link do nosso canal YouTube para vocês. Delatam Blog, tem as outras apresentações. E eu vou abrir para Questions and Answers. Deixa eu já copiar o e-mail de vocês aqui, senão
Vai começar a descer o link e eu não vou... Se tiverem pergunta, pode perguntar aí, pessoal, que eu vou respondendo aí. A gente tem aí 5 minutinhos para pergunta. Existem limites para migração, tamanho da database, número de pastas? Você tem, olha, você tem um tera para poder migrar. Se você tem mais que 1 tera, você pode abrir um caso com a Microsoft que a gente aumenta ainda esse número. Não tem limite. Tá? Pode ser 100 mailboxes, se você dividir para 1 tera, acho que cada uma tem um belo de um espaço aí, porque não é só espaço da mailbox, tem também a estrutura, mas não tem limite para migração não. E eu acho muito difícil alguma empresa ter pelo menos 1 tera de pasta pública. Acho que eu nunca vi nos casos aí da Microsoft. Tem bastante caso diferente, mas eu nunca vi de empresa ter mais de 1 tera de pasta pública. Mas se tiver, não tem problema. Você faz o seguinte, você roda aquele comando, aquele segundo comando, que é esse comando aqui, ó. Aqui, ó. Public Folder to Mailbox Map Migration. E ele vai te falar quantas pastas públicas você... Vai te falar quantas pastas públicas você vai precisar no seu ambiente da nuvem. Se ele falar, você precisa de mais de 50, você não conseguir criar as mais de 50, você pode ligar para a gente aumenta esse limite para você. Você pode criar um caso. Tem mais pergunta lá em cima. Public Folder está disponível em qualquer plano do Office 365? Enterprise... Eu tenho, se não me engano, eu tenho um small business aqui. Eu tenho que confirmar isso para você, viu? Você tem o seu e-mail para me passar para depois eu te mandar essa informação? Paulo, eu te mando, Paulo. Eu vejo com o pessoal de lá, que a gente é mais de suporte, né? Mas quem teria essa informação, o pessoal do time de commerce. Deixa eu colocar para quem está pedindo o canal do YouTube. Mas é uma excelente pergunta. Se eu não me engano, tem para small business também, mas é muito bom confirmar, porque senão eu vou falar aqui que tem, o pessoal tem small business, não tem. Tem mais pergunta aqui em cima, A gravação será compartilhada? Sim, para o YouTube. Tem mais alguma coisa, eu vi aqui na apresentação alguém jogou uma pergunta. A Public Folder armazenada on-prem 2010 ou 2007 pode ser acessada por quem já foi para a nuvem? Não. A estrutura do 2010 ou 2007, on-prem, ela não usa a nova arquitetura da Public Folder. Ou seja, quem está na nuvem não consegue enxergar 2010 ou 2007. Só vai conseguir enxergar quem tiver 2013. Isso se chama Cross-Prem Access. Ou seja, você vai ter que ter a Public Folder mesmo no 2013. Se você tem lá uma estrutura on-prem 2010, 2007, você é melhor ainda se preocupar também com os usuários. Que os usuários que estão com o Mailbox no 2007, 2010 também não vão enxergar a nuvem, que é 2013. Tem algum roadmap para o link funcionar integrado com o browser, com o antigo mesmo, funciona com o Outlook.com? Acho que isso abrindo um chamado lá no portal com o pessoal de link, não tenho certeza. Estou com um problema na configuração híbrida entre o servidor 2010 Service Pack 3 com o 365. Pelo que verifiquei algum problema com Public Folders. Fiz algum troubleshoot em relação ao problema com sucesso. Já viu o erro abaixo? Legacy Exchange Support, já vi. Isso aqui acontece quando você tem um servidor Mailbox Server lá, você está fazendo um ambiente híbrido e o servidor ele não tem as últimas versões. O que pode acontecer é que você tem um servidor 2003 Legacy no seu ambiente. Aí você vai seguir esse artigo aqui, ó. Last Exchange Site. Last Exchange. Aqui. Ah, não é esse link. Não é esse também. Deixa eu ver, peraí, eu acho que eu tenho ele anotado em algum lugar. Deixa eu passar ele para você. Achei.
Porque se você tiver estrutura de public folder do 2003, então ele pode dar esse problema aí. O que acontece? Você pode ter um 2003 que você removeu, só que tem data lá no seu Active Directory. Então você tem que abrir o ADS Edit e executar esses comandos aí. Claro, se você realmente teve um 2003, você fez um decommission e não funcionou. Caso contrário, pode abrir um chamado para o nosso time que a gente resolve lá. Jump into another meeting. Tranquilo, a gente compartilha. Existem limites para migração? Tamanho é a mesma coisa. Até 1 tera. De pasta não tem limite. É pastas o que for. Artigo ainda persiste o problema. É o mesmo artigo que eu coloquei? Será? Foi isso mesmo. Seria interessante ver as respostas para todas. Tá, eu mando para todo mundo que colocou aqui o e-mail a parte de licenciamento, se ela está disponível. Eu vou falar com o pessoal do time de e-commerce e aí ter a certeza para mandar para todos vocês. Mais alguma pergunta, pessoal? Tinha Exchange 2013. Se você fez o decommission, às vezes o que o pessoal faz é, tem Exchange 2003, vou lá, migro para o 2007, 2010, legal, migrei as mailboxes, desligo 2003. Só que quando você faz o decommission do Exchange on-prem, do seu legacy, não é só mover mailbox, tem a parte do Recipient Update Service, que é o RUS, do 2003, que no 2007, 2010 isso não existe, e tem a parte de public folder também. Então, não digo public folder de database, porque com certeza você moveu as réplicas e a base para o 2007, 2010. Mas você pode ter o quê? Informação no seu Active Directory. Aí é esse artigo mesmo, ADS Edit. Você não pode remover o First Time Registry Group por causa das referências que os objetos Exchange fazem com eles. Sim. Segue meu e-mail. Pessoal, mais alguma pergunta? Que eu vou fechar aqui. Vou tentar limpar o AD então. Só cuidado quando você fizer isso. Tenha certeza que o seu Active Directory tem state, né? Tem backup. No Active Directory, exibir recursos avançados. Isso. Seguindo o artigo lá da Microsoft. Mais alguma pergunta, pessoal? Muito obrigado. Eu vou mandar para todo mundo, então, a resposta de licenciamento, a apresentação e é isso. Muito obrigado, viu, pessoal? Até a próxima, dia 17 de março, Auto Discover. Eu e o Rodolfo. Um abraço. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.